Então, muito boa noite, Gabriel. Muito boa noite a todos que acompanham aí a live da Sigma Meteorologia. Eu sou o Júlio Patrick, estou aqui hoje com o Gabriel Cassol e a gente vai falar então um panorama do que já aconteceu ao longo do dia de hoje no Rio Grande do Sul, onde as instabilidades voltaram a provocar chuva em boa parte do estado, em alguns pontos bastante chuva, chuva forte, e depois bastante calor também, onde as instabilidades chegaram primeiro. Já já a gente vai ver um panorama do que aconteceu hoje. E também a gente vai ver então o que vai acontecer nos próximos dias, ao longo aí do sábado, também do domingo e nos próximos dias até na semana inteira, porque tem altos acumulados de chuva para chegar aqui no Rio Grande do Sul, né? Então o destaque da nossa live hoje vai ser o Rio Grande do Sul, porque a gente tem bastante chuva prevista para o estado e a gente vai trazer então um panorama do que esperar ao longo da semana aí de acumulados de chuva. Então, para o pessoal de Santa Catarina e do Paraná que nos acompanha, a gente fala aí, né, que o nosso enfoque hoje vai ser o Rio Grande do Sul por conta desses acumulados de chuva abrangerem mais, né, aí o Rio Grande do Sul. Mas também deve ter chuva aí nos próximos dias entre Santa Catarina e do Paraná, e aí o pessoal aí de Santa Catarina e do Paraná pode estar consultando aí as condições do tempo dia a dia aí do que esperar nos órgãos oficiais aí de Santa Catarina e do Paraná. Nós aqui da Sigma vamos trazer um panorama geral, então, aí do Rio Grande do Sul. Então, eu começo mostrando aqui para vocês dois registros que a gente recebeu agora há pouco. Quem não participa dos grupos de WhatsApp da Sigma, já fica o convite, Sigma Meteorologia News. Tem mais de 1.000 pessoas nos grupos de WhatsApp da Sigma lá, que ficam nos compartilhando as condições do tempo na cidade deles. E aí a gente recebeu vários registros do final de tarde hoje, principalmente aqui da Zona Sul, região central, também metropolitana de Porto Alegre. Eu queria mostrar todos aqui para vocês, mas a gente recebeu agora há pouco, então não deu tempo. Então eu coloquei esses dois aqui, o registro de Poá, né, de Porto Alegre, do Juliano Aguiar, e também de Pelotas, lá da Alice Cias. Os entardecer aí bem bonito de hoje, né, mostrando aí o sol, né, se pondo com um céu bastante bonito. Mas tem mudança no tempo, né? Então eu vou mostrar agora um panorama do que aconteceu hoje para vocês no estado e também do que a gente espera, né, nos próximos dias. Então, ao longo do dia de hoje, o que a gente teve no estado foi uma área de baixa pressão, né, um cavado, né, uma área alongada de baixa pressão atmosférica, que ao longo do dia trouxe instabilidades, né, lá na madrugada ainda, e essa animação começa à madrugada ainda, a gente vê que as instabilidades estavam mais no norte do Rio Grande do Sul, e aí eu vou colocar aqui para animar, e a gente vê que ao longo da madrugada essas instabilidades ficaram na região norte, noroeste, ao longo do início da manhã essas instabilidades já desciam para a região dos vales, alguma chuva na região metropolitana, e ao longo da tarde, essas instabilidades ganharam um pouco mais de força e foram descendo, então, para o sul do estado. E aí, esse é o panorama de agora, que a gente vê as instabilidades se organizando mais aqui no sul, né, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Inclusive, aqui em Pelotas já tem trovoadas fortes, né, dessas instabilidades se aproximando. A gente já recebeu relatos também de bastante chuva nessas áreas de fronteira, somente agora há pouco 50 milímetros em Arroio Grande, então essas instabilidades estão provocando bastante chuva. A gente vê aqui no radar e a gente vê a mesma coisa, ó, o tempo bastante aberto em boa parte do Rio Grande do Sul e essas instabilidades mais organizadas na zona sul, aqui fronteira, região de Jaguarão, Aceguá, Arroio Grande, já se aproximando também aqui da região de Pelotas, Rio Grande, Bagé. Então, esse é o panorama de agora, né? Teve essa área alongada de baixa pressão atmosférica que favoreceu, né, que as instabilidades, então, se movessem de norte para sul ao longo do dia de hoje, e aí ao longo da tarde, onde essas instabilidades passaram mais cedo, ao longo da madrugada, o tempo voltou a abrir, então a gente vê aqui nessa imagem agora, ó, as instabilidades iam descendo para sul, e a região norte e oeste, o tempo já ia abrindo, e as temperaturas iam subindo bastante, porque a gente teve, então, né, a entrada aí de um fluxo de ar mais quente vindo de norte. Então, foi esse o panorama de hoje. E aí o Gabriel vai falar um pouquinho agora para a gente do que esperar nos próximos dias, né, porque vai ter bastante chuva,
e depois eu volto aí para mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhe para o que esperar do fim de semana, dia após dia, né? O Gabriel vai trazer um panorama um pouco mais geral aí do que esperar dos acumulados de chuva ao longo da semana, porque vai chover bastante. A gente já teve chuva no Rio Grande do Sul nos últimos dias, né? Ontem, hoje já choveu novamente, então os rios do Rio Grande do Sul, né, várias bacias já tiveram aumento do nível de rios, né? E aí com toda essa chuva que ainda vai vir nos próximos dias, aí acende o estado aí de atenção, né? Então, de algum transbordamento de rio pontual em algumas regiões, por isso a gente já recomenda, né, que ao longo dos próximos dias estejam atentos aí aos avisos e alertas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que vai atualizando, né, as condições também dos rios e em caso aí de emergência, né, de situação aí de transbordamento, a Defesa Civil também vai colocando, né? Então, fica aí o aviso e também a recomendação que fiquem atentos, né, às condições aí e aos avisos e alertas da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, É isso. comenta aí pra gente, Gabriel, um pouquinho do que esperar para os próximos dias. Bom, boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez é um prazer a gente estar aqui conversando um pouco mais sobre essas condições, né, mais adversas que o estado do Rio Grande do Sul vai passar nos próximos dias, né? Foi bem importante o lembrete do Júlio com relação aos avisos e alertas dos órgãos oficiais, né? Pessoal que ainda não recebe esses SMS da Defesa Civil, a gente até recomenda. É muito simples, é só mandar o seu CEP para um SMS para o número 40199, automaticamente já vai estar cadastrado, vai estar recebendo esses SMS, esses alertas, né, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, assim como qualquer pessoa de outro estado que estiver nos acompanhando, é a mesma maneira para estar recebendo esses SMS. Então é importante o pessoal estar atento aí, esses alertas que são emitidos. Então a gente vai ter, sim, um cenário bem bastante importante nos próximos dias no Rio Grande do Sul. Então eu vou mostrar um pouco para vocês o que a gente está tendo, o que a gente teve hoje em termos de chuva no nosso estado. A gente teve isso aqui, a chuva que atuou hoje aqui no Rio Grande do Sul, ela ficou concentrada ali em parte ali da região central, principalmente na região mais aqui do Uruguai. A gente observa que a gente teve a atuação de um cavado, que é uma área alongada de baixa pressão, que estava atuando por aqui, formou essas instabilidades e choveu bastante em várias áreas, né? A gente observa aqui acumulados acima de 100 milímetros em áreas muito próximas aqui da fronteira do Rio Grande do Sul. Mas essas áreas de chuva ainda ficaram concentradas no Uruguai. A gente observa acumulados bem expressivos, né, ao longo aí do dia de hoje. Como o Júlio já mostrou para vocês, a gente teve umas instabilidades que, né, impactaram a região da fronteira, a região de Erval, a região de Arroio Grande, né, Jaguarão, já teve chuva, né, nas últimas horas. Tem instabilidade atuando ainda, então a gente chama a atenção que tem risco, sim, para temporais, né, no nosso estado. A gente observa que aqui, pela simulação do modelo WRF aqui, rodada pela Sigma, né, a gente tem estabilidades severas ainda ao longo da noite, ainda tem risco ainda, né, dessas severidades. Então, pontualmente, tem risco para algum temporal, uma chuva, uma rajada mais forte de vento, né, de forma mais localizada, até mesmo queda de granizo não dá para descartar. E essa condição de instabilidade vai seguindo ao longo da fronteira do Rio Grande do Sul. Então, nesse primeiro momento, já a partir agora da noite, indo para a madrugada, essas instabilidades vão ficar concentradas nas áreas da fronteira com o Rio Grande do Sul. Isso porque anteriormente, ao longo do dia de hoje, a gente tinha a atuação de um cavado, mas agora, ao longo das próximas horas, vamos ter uma frente fria que está lá, ali na divisa da Argentina com o Uruguai, e vai avançar um pouco mais para o norte e vai estacionar essas áreas de instabilidade, principalmente nessas áreas da fronteira do Rio Grande do Sul, né, com Santa Catarina, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai ao longo das próximas horas. Então, mantém essa condição para chuva persistente, e ela vem de intensidade moderada, em alguns momentos vem de intensidade forte. Então, isso com várias horas de chuva persistente nessas regiões, consequentemente, vai ter acumulados expressivos de chuva ao longo dessas próximas horas. Então, a gente observa que essas instabilidades vão ficar aí concentradas. Essa previsão agora aqui, ó, a simulação para amanhã de manhã, essas instabilidades concentradas nessas regiões. Ao longo do sábado, essas instabilidades ela avançam um pouco mais para norte. A gente observa aqui, ó, a região central do Rio Grande do Sul vai ter instabilidade, tem risco, inclusive, para temporais, as áreas um pouco mais a norte, amanhã, fica mais suscetível a esses temporais, principalmente nas regiões centrais do Rio Grande do Sul. Por quê? Além dessa frente fria que vai estar atuando, a gente vai ter o calor. Então, o calor é um dos maiores combustíveis para esses temporais, eles vão estar atuando nessas regiões aqui, né, do norte do Rio Grande do Sul. Então,
tem esse cenário mais favorável para esses temporais. No decorrer do sábado, essa frente fria ela vai começando a avançar gradativamente para o norte do Rio Grande do Sul. Então, a gente observa que áreas ali da Grande Porto Alegre já ficam mais suscetíveis a essas instabilidades, a esses riscos de potencialmente pancadas de chuva com temporais, ao finalzinho do sábado, ali no final da tarde do sábado. Então, já tem à medida que essa frente vai avançando, tem esse risco para esses temporais, assim como as áreas ali próximas ali da região do Vale do Taquari, né, e áreas ali do perto da serra, né? Então fica mais restrita nessas áreas, né? Ao final do sábado. Então essa é a condição que a gente tem, né, para amanhã. Com relação aos volumes de chuva, a gente tem aqui para mostrar para vocês, é um produto chamado Multimodos, é uma combinação de diversos modelos aqui. Então a gente tem uma previsão indicando que ao longo do sábado, essa é a previsão entre amanhã do sábado e o início da madrugada do domingo. Então, a gente observa que nesse período, os maiores volumes de chuvas vão ficar concentrados nessas áreas aqui da metade sul do Rio Grande do Sul, principalmente áreas da fronteira com o Uruguai. Então, a gente chama atenção, né, reitera aqui, principalmente nessas áreas ali. A gente observa, região de Bagé, região ali da Serra do Sudeste, todos os municípios da Serra do Sudeste, região de Pelotas, região de Rio Grande, né? Então, todos esses municípios, Santana do Livramento, assim como lá a fronteira oeste, a região de Uruguaiana também está suscetível a esses volumes de chuva expressivos. A gente observa aqui que tem simulação, né, de volumes aqui até próximos de 100 milímetros. Só que a gente chama atenção que isso aqui é uma combinação de diversos modelos. Consequentemente, esses volumes vão ser sim superiores a 100 milímetros ao longo do dia do sábado, até o final do sábado. Então, vai ter áreas ali no Rio Grande do Sul que vai ter acumulados superiores aos 100 milímetros, principalmente nessa região da fronteira aqui, ao longo do sábado. O que acontece no decorrer dos próximos dias? No domingo, essa frente fria que vai empurrar essas áreas de instabilidade vai ficar mais ao norte. Então, a chuva ela vai ficar concentrada no norte do Rio Grande do Sul. Então, tem essa condição de volumes de chuva significativos. São volumes ali da ordem de 40 a 50 milímetros, mas pontualmente devemos ter, sim, volumes acima dos 50 milímetros no decorrer dessa área aqui, entre o norte do Rio Grande do Sul, né, e áreas ali próximas da fronteira de Santa Catarina. E ali, ao longo do início da próxima semana, o que acontece? Essa frente fria, ela não consegue avançar um pouco mais para o norte. Por quê? A gente está sobre uma atuação de um bloqueio atmosférico bem grande lá sobre a região do Brasil Central. Então, essa frente ela não consegue avançar para o norte. Ou seja, essa frente fria ela vai embora em alto mar. Lá na segunda-feira, a gente vai ter um outro sistema atuando. A gente vai ter a formação de um novo cavado, porque esse ar quente que vai estar sendo jogado de norte, ele vai impulsionando novamente para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter a formação de um novo cavado aqui sobre o Rio Grande do Sul, estabilizando novamente o tempo lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente observa que essas áreas de chuva vão começar a formar novamente ao longo da segunda-feira. E a gente observa, olha, acumulados de chuvas novamente expressivos, aqui mais concentrados próximos da fronteira oeste e áreas da região central do Rio Grande do Sul. Nesse período entre a terça, principalmente ali entre o final da segunda-feira e o decorrer da terça-feira. Então a gente tem esse outro round de chuva, né? E a gente observa, olha, novamente ali lá na quarta-feira, essas áreas de chuva elas vão começando novamente a avançar um pouco mais para o norte. Então a gente observa que são vários dias de chuva praticamente estacionada sobre o Rio Grande do Sul. Ora um pouco mais para sul, ora um pouco mais para norte. Isso vai acumulando, vai gerando acumulados expressivos de chuva. Lá no meio da semana, meio para o final da semana, a gente vai ter novamente uma outra frente que vai impulsionar novamente essas instabilidades. A gente observa, olha, acumulados de chuvas expressivos, mais concentrados nessa região norte. Então a gente observa, ou seja, vão ser vários dias consecutivos de chuva. E no final das contas, isso aqui nos chama a atenção, porque a gente vai ter, olha aqui, ó, isso aqui é a soma de uma média de várias previsões diferentes, indicando esse cenário para o Rio Grande do Sul ao longo dos próximos 7 dias. Ou seja, até o final da próxima sexta-feira, a gente tem acumulados de chuvas em todo o Rio Grande do Sul acima dos 150 milímetros e pontualmente, com certeza, acima aí, fácil, de 250 milímetros até mesmo 300 milímetros. Vai ter muita chuva ao longo desses próximos dias. Então, como o Júlio falou, fiquem atentos a essa questão de córregos, porque com todo esse volume de chuva, vai ter rios que vão transbordar, vai ter arroios que vão transbordar, então tomem cuidados, né? Se vocês estiverem transitando por uma rodovia, por uma estrada, né, e ver alguma condição de algum rio transbordou,
tomam decisões de querer passar por cima de uma área alagada, porque é extremamente perigoso. Então, não arrisque a sua vida por coisas pequenas. Então, essa é a condição que a gente tem nos próximos dias, realmente crucial. Se a gente olha em termos de anomalia, e o que é anomalia? É o que vai chover acima da média do que era para esperado. Então, a gente tem isso aqui, toda essa área roxa aqui, isso aqui são volumes acima dos 150 milímetros, ou seja, 150 milímetros acima da média para o mês. Então, é muita chuva, é uma chuva extremamente anômala para a época. Então, essas instabilidades vão ficar concentradas nessas regiões ao longo dos próximos 7 dias e, consequentemente, pessoal, esse volume de chuva expressivo vai trazer transtornos. Isso é inevitável. É muita chuva ao longo dos próximos dias. O solo não dá conta de secar, de escoar toda essa água. Os rios geralmente levam dias e dias para escoar essas águas. Então, todo esse volume de chuva ao longo dos próximos dias vai, sim, trazer transtornos. Então, fiquem atentos, né, como a gente já vem falando, aos avisos e alertas que vão sendo emitidos, né, através da Defesa Civil. Isso aqui é uma condição inicial que a gente está dando aqui, né, mostrando para vocês esse panorama dos próximos 7 dias. Ah, Gabriel, vai ter mudança desse cenário? Olha, pessoal, é praticamente muito difícil de ter mudança, porque isso é um cenário que não é que está sendo apontado de hoje. Isso é um cenário que já vem de dias e dias sendo apontado, sendo concretizado, que isso deve se cumprir. Então, é uma condição muito certa de que vai acontecer esses volumes expressivos de chuva. Então, essa é a condição que nós temos. Se a gente olhar pontualmente, né, várias ferramentas, vários modelos meteorológicos, né, todos eles concordam para esse cenário expressivo de chuva. Alguns dão mais concentrado de maneira geral em todo o estado, outros dão um pouco mais para a região central, para leste, mas de qualquer maneira é um cenário perigoso que a gente vai ter para os próximos dias, então requer bastante atenção. Então tomem bastante cuidado, beleza? Agora a gente vai estar mostrando para vocês quais são as regiões aqui. Bora ver o que a gente tem atuando agora. Olha só, na última hora a gente teve a chuva está concentrada aqui na região sul, né? Volumes aí expressivos de chuva. O Júlio já mostrou a imagem de satélite, né? Descarga elétrica, várias nuvens, grande desenvolvimento vertical atuando nessas regiões. Então, nesse primeiro momento, como a gente já falou, né? A chuva vai ficar concentrada nessas áreas da fronteira aqui com o Uruguai. Então, vamos responder umas perguntas aqui, ver que o pessoal está com dúvida. A gente já deu um panorama. Sim, claro, Júlio, claro. Eu tenho mais coisa ali para mostrar ainda, depois a gente responde as perguntas daí. Boa, bem lembrado. O Júlio vai mostrar mais algumas coisas aqui importantes, né, para nós, dar uma olhada, porque além da chuva, a gente vai ter também um pouco de frio ao longo dos próximos dias, né? O Júlio vai mostrar um pouquinho para nós aí, desse cenário para os próximos dias. Só tem que compartilhar a tua tela, Júlio, que acho que saiu aqui. Estou botando aqui. Pessoal, fiquem aí na live, vão compartilhando a live para os amigos de vocês. Quem não participa do grupo da Sigma, é muito fácil. O link já está aqui nos comentários. Então, cliquem no link, participem do grupo do WhatsApp da Sigma. Mandem para os seus amigos se vocês já participam. Chamem o pessoal, porque todas essas informações, pessoal, muitas delas a gente sempre está mandando, tirando dúvidas ali no grupo do WhatsApp. Então, é importante que vocês ali participem com a gente ali, mantenha essa interação, né? Muitas vezes a gente troca uma ideia, pede sugestões para vocês de qual é o horário melhor de fazer live, né? A gente sempre pede essas dicas para vocês, então participem do grupo, né, da Sigma, clicando no link que está na descrição. Tá aparecendo aí, Gabriel? Como é que tá? Tá aparecendo, Júlio. Então, pessoal, a gente falou ali mais geral, né? Eu vou trazer agora um pouquinho mais específico do fim de semana, que é onde a gente tem já um pouco mais de certeza, né? Então, a gente vê aqui, essa é a previsão para amanhã, para o sábado, né? Então, a gente vê que essas áreas em verde, mais escuro, que é essa região sul, região de fronteira com o Uruguai, que foi ali onde o Gabriel falou que vai ter acumulados de chuva mais expressivos, essas regiões, a chuva ela já acontece desde a madrugada, inclusive já está acontecendo em algumas áreas aqui do sul, né? Então, toda essa área em verde mais escuro, o sol praticamente não deve aparecer ao longo do sábado e tem possibilidade de tempo mais fechado mesmo, com trovada mais intensa, até temporal mesmo, e chuva mais volumosa. Aí nessa área que pega mais a região central, metropolitana, já alguns pontos do norte, que a gente destacou aqui em verde claro, a gente vai ter predomínio de sol, depois a gente vai ver ali no mapa de temperatura que a gente vai ter muito calor também nessas áreas, então a chuva ela chega mais tarde, então dá tempo de ter sol, de ter esse fluxo de norte, a gente vai ter rajadas de vento
do quadrante norte forte também em alguns pontos, trazendo essa sensação de abafamento, de calor. Então, nessas áreas em verde claro e amarelo, vai fazer calor um dia praticamente de verão no Rio Grande do Sul ao longo do sábado. E aí, ao longo da tarde, essas instabilidades vão subindo no Rio Grande do Sul, e aí o tempo vira. Então, essas áreas mais aqui no norte, região metropolitana, ao longo da tarde, já início da noite, que chega a chuva, e ela pode ser forte também com pancadas aí em forma de temporal isolado por conta do calor. Aí nessa área mais ao norte aqui, na região mais já próximo de Santa Catarina, aí as instabilidades vão chegar somente no domingo, então o tempo vai ser firme ao longo de todo o dia. Então, aqui a gente destacou a área mais suscetível para temporal ao longo das próximas horas e ao longo principalmente do sábado. Então, nas próximas horas, essa área, a zona bem sul aqui do Rio Grande do Sul, pode ter temporal, inclusive essa área aqui de Aceguá, Arroio Grande, pode ter temporal ainda nas próximas horas, mas ao longo do sábado, que é já ao longo da madrugada e ao longo da manhã de amanhã, né? As regiões mais suscetíveis a temporais é essa região aqui, né, que pega a Zona Sul, toda a Costa Doce, até a região metropolitana, Vales, Fronteira Oeste, Campanha, são a região onde pode ter temporais ao longo do sábado, né? Então, como a gente disse ali, ao longo dos vales, região metropolitana, essa chuva chega ao longo da tarde, mas também pode ser em forma de temporal. E aí a temperatura máxima a gente vê aqui, né, que aonde chove já desde cedo, nessa parte mais sul, como Pelotas, Lavras do Sul, Alegrete, a temperatura não sobe muito, passa um pouquinho dos 20. Mas já na região de São Borja, Camaquã, Rio Pardo, né, Passo Fundo, Porto Alegre, a temperatura sobe mais, passa dos 30 graus, faz 33 a 34 aqui na região dos vales, muito calor, então, por conta desse fluxo mais de norte, né, e o sol que aparece em boa parte do dia, e depois vai ter a virada no tempo, né? Aí a mínima para amanhã, eu coloquei depois aqui da máxima, porque a mínima amanhã vai ser invertida, ela vai ser registrada mais no período da noite. Como essa frente fria ela vai avançando ao longo do sábado, essa zona mais sul aqui do Rio Grande do Sul já vai entrando um ar mais frio. Então, regiões aí da fronteira, Serra do Sudeste, deve ter temperaturas aí de 12, 13, 11 graus já ao longo da noite do sábado. Então, vai dar uma entrada no frio, vai dar uma esfriada ao longo do sábado. Aí a gente vê aqui no domingo, né? A gente viu lá que o Gabriel mostrou as instabilidades avançando para o norte no domingo, e a gente vê que essa é a situação. Então a frente fria ela vai avançando, ela fica mais concentrada na região norte, né? No centro-norte do Rio Grande do Sul, nas áreas aqui destacadas em verde, que a chuva ela acontece em boa parte do dia, né? Com acumulados até mais expressivos, enquanto que na zona sul do Rio Grande do Sul o tempo volta a abrir ao longo do domingo. Então, região de Pelotas, fronteira com Uruguai, Livramento, Uruguaiana, deve ter tempo firme ao longo do domingo e mais frio também. Já já eu vou mostrar as temperaturas mínimas, a gente vai ver que vai esfriar bastante no domingo. Só que ao longo do final do dia ali, essa frente fria não consegue subir, como o Gabriel mostrou ali antes, e aí a chuva começa a voltar, né, do norte em direção ao sul. A mesma coisa que a gente teve hoje vai acontecer no domingo, então as instabilidades voltam a descer. Então essa faixa mais central aqui em verde claro, ela deve ter predomínio de tempo firme ao longo do domingo, mas no final do dia essas instabilidades já começam a retornar, que daí na segunda-feira já vai se espalhar pelo estado de novo. Então aqui, como eu falei, né, principalmente metade sul do Rio Grande do Sul, temperaturas bem baixas no domingo, então faz frio ali de 7 graus na região da Serra do Sudeste, 7, 8 graus, né, entre Bagé, Canguçu, Pinheiro Machado, então faz bastante frio no amanhecer do domingo. E durante a tarde a gente vê que a temperatura já começa a subir lá no norte, a região de Erechim, Santa Rosa, a temperatura começa a subir novamente ao longo ali do domingo. Aí na segunda-feira eu só trouxe aqui a condição de temperatura, a gente vê que o frio já fica menos intenso e mais restrito ainda à região de fronteira, e ao longo da tarde começa a aquecer de forma mais acentuada novamente na região norte, ali fronteira entre a Argentina e Santa Catarina, por conta aí novamente do aprofundamento de um novo cavado e desse fluxo que volta a se estabelecer de norte, provocando aí aumento na temperatura novamente no norte do Rio Grande do Sul. E aí que vai se configurar novamente, né, a chuvarada na segunda-feira,
e depois a frente fria, longa entre terça e quarta novamente, vai trazer mais chuva. Então, esse aí é o panorama, né? Principalmente aí por fim de semana, né? Em que a gente vai ter essa gangorra de temperatura. Então, o pessoal tem que estar preparado, porque hoje fez calorão na região dos vales, central, norte. Amanhã já tem virado no tempo, faz calor ainda, depois tem virado no tempo, depois tem esse frio entrando na fronteira do Uruguai. Então vai ter essa gangorra de temperatura aí nos próximos dias, né? Exatamente, Júlio. Eu vou até aproveitar para, já que você falou sobre a questão do calor, para mostrar para o pessoal aqui qual foi as temperaturas que fez hoje aqui na região no sul do Brasil, de maneira geral, né? Então a gente observa que o calor ficou acima dos 30 graus em várias cidades aqui, né? Principalmente nessa faixa ali da região central, oeste e noroeste do Rio Grande do Sul e região dos vales ali, como o Júlio comentou. Então, temperaturas acima dos 30 graus, o que é bem acima da média para a época do ano. Então, essas temperaturas não são, tipo, normais de acontecer para essa época do ano que a gente está passando agora. E é só um começo porque vão ter vários dias consecutivos de calor. Né? Por outro lado, a gente teve temperaturas mais amenas ali na região da Grande Buenos Aires, porque a frente fria está estacionada lá. Né? Então, a gente observa agora as temperaturas nesse momento. Olha lá, temperaturas abaixo dos 15 graus em grande parte ali da região da província de Buenos Aires, ali para baixo, né? Porque a frente fria está posicionada justamente aqui, ó, entre o sul do Uruguai e aqui a província de Buenos Aires. E o calor está atuando aqui, temperaturas nesse momento, olha aí, de 25 graus, 27 graus, a região fronteira oeste, a região de São Borja, calor, pessoal, nesse momento. Então, esse calor é combustível para essas instabilidades, né, que vão estar atuando aí ao longo da madrugada sobre essa região da fronteira. Então, essa é a condição que a gente tem. É uma condição de... Esse calor vai alimentar essas instabilidades, né? Nesse momento, então, olha, vamos atualizar aqui os volumes de chuva acumulados aí da última hora, de 20, quase 24 milímetros na última hora na região de Pinheiro Machado, lá na Serra do Sudeste, né? Então, volumes, estabilidades concentradas nessas áreas aqui da fronteira com o Uruguai nesse momento. Se o pessoal quiser acompanhar essa plataforma, pessoal, tem... a gente vai colocar o link ali na descrição para vocês acompanharem. Tem todas as estações diversas, uma fonte diversa de estações meteorológicas aqui. Então a gente vai estar jogando o link para vocês acompanharem. A plataforma tem estações ali. Além disso, também a gente tem aqui o mapa de descargas elétricas para mostrar o que está acontecendo agora. Onde é que a gente vê isso aqui? Está lá no site inicial da Sigma, sigmameteorologia.com, na página inicial. Tem esse mapa aqui. Então, a gente tem aqui as descargas elétricas atuando nesse momento lá na região da fronteira ali com o Rio Grande do Sul, com o Uruguai. Estabilidades atuando. Então, esse é o que a gente tem de panorama agora. Vamos estar respondendo algumas perguntas aqui para vocês e sanando um pouco de dúvidas aqui. Fiquem à vontade aí. Mais uma vez, reforço o convite para o pessoal participar do grupo do WhatsApp da Sigma. Vamos ver quem está participando aqui. Vamos ver. A Dolores aqui, nossa amiga, está participando, perguntando como é que se vai seguir essa tormenta lá na região da fronteira, né? Ela mora lá em Aceguá. Essa condição de instabilidade vai seguir, sim, Dolores, ao longo da noite. É mais intenso agora à noite, mas ao longo da madrugada, à medida que a frente começa avançando, aí já não fica uma condição de cenário mais severo, né, com muita descarga elétrica. Uma condição mais de chuva persistente, né, mais de volumes expressivos de chuva, uma condição de chuva mais calma, mas é uma chuva persistente que ela vai acumulando, sim, trazendo acumulados significativos. Né? A região de Aceguá já passou dos 70 milímetros, né, ao longo só hoje, se não me falha a memória, e vai ter mais chuva ao longo dos próximos dias. Então, bastante chuva em áreas ali, grande parte do Rio Grande do Sul. Mais perguntas aqui. Tem a Carla Santos Fonseca perguntando como é que fica o tempo em Porto Alegre amanhã, se tem temporal forte. Quer responder essa daí, Júlio? Bom, amanhã, Porto Alegre, primeiro, tem predomínio de tempo firme, né? Temperatura sobe em Porto Alegre, faz calor. Vai ser praticamente um dia de verão na região metropolitana amanhã. E aí essas instabilidades, conforme a frente fria vai avançando, ao longo ali da metade da tarde até início da noite, essas instabilidades chegam em Porto Alegre. Não vai ter tanta chuva quanto no sul, que nem a gente mostrou nos outros mapas, mas por causa do calor, a gente não pode descartar algum temporal pontual até forte, sim, na região metropolitana. Então, tem tempo firme, tem calor,
e as instabilidades chegam ao longo da tarde, início da noite, e pode sim pontualmente ter algum temporal mais forte, com bastante descarga elétrica e até mesmo granizo pontual. Isso aí, pessoal. Tem bastante gente participando aqui da Grande Porto Alegre. Bastante gente participando. Então a pergunta já foi respondida para um monte de gente, né? É verdade, verdade. Bastante gente já perguntou aqui. Pessoal, para sintetizar aqui, a gente tem um pessoal perguntando aqui com relação à força dos ventos para Porto Alegre. O pessoal também perguntando de Santa Maria. Então, pessoal, essa condição de vento é uma condição associada à tempestade. É uma condição que é difícil a gente prever a questão de vento. É muito complicado, porque às vezes uma tempestade passa por aqui, mas em outra cidade que é do lado não passa, então é complicado. Mas tem potencial de ventos fortes por onde passar essas células de tempestades, né? Como vai estar muito calor, tem um risco para temporais. Temporais pode vir, é muito complicado a gente falar, mas tem risco de vento severo por onde passar esses núcleos de tempestade. A gente só consegue falar isso com curto prazo, poucas horas de antecedência. À medida que a tempestade já está formada, a gente está acompanhando ela ali no radar, então a gente consegue quantificar essa questão de ventos e aonde ela vai passar, né? Então não consegue nem quantificar a questão de ventos, quantos quilômetros por hora que pode passar. O que a gente pode falar é que ao longo do dia, ao longo da região central e norte do Rio Grande do Sul, a gente vai ter um fluxo de norte, então a gente vai ter algumas rajadas de vento forte com tempo firme. Aquele vento quente de norte a gente vai ter amanhã no Rio Grande do Sul, em boa parte, região central e norte. Então o pessoal ali de Santa Maria, por exemplo, com certeza vai ter aí umas rajadas de vento um pouco mais forte do quadrante norte, trazendo uma boa sensação de abafamento. Aí depois, que é um vento mais generalizado, né? Esse vento de rajadas moderadas aí do quadrante norte. Aí depois é que nem o Gabriel falou, né? Depende de onde as instabilidades mais fortes estiverem atuando, que vai ter rajadas mais fortes associadas. É isso aí, pessoal. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Bastante gente participando lá da fronteira com o Uruguai, pessoal de Arroio Grande, ó, relatando que desabou água em Arroio Grande, cerca de 50 milímetros já, o Ednei comentando. Ulha Negra, chuva forte e vento também, Ulha Negra. Tá, bastante gente da fronteira relatando justamente os dados que a gente comentou aqui já sobre a questão da chuva, né? Vamos ver. Tem a Marli, tá perguntando do Noroeste, região de Juí. Quer responder isso aí, Júlio? Ali no noroeste também, né? O tempo na região de Juí, o tempo fica firme em boa parte do dia, né? Essa chuva em Juí aconteceu ao longo da madrugada de hoje, né? Então essas instabilidades estão mais ao sul agora. O tempo voltou a abrir, né? Já em Juí ao longo do dia de hoje e continua aberto ao longo do dia de amanhã. Aí em Juí, como fica mais a norte, essa chuva ela vai chegar amanhã ainda, mas já no período da noite. Então ainda no período da tarde provavelmente ainda não chove, somente lá no período da noite já de amanhã que vai chover em Juí. Mas também pode ter alguma pancada de chuva um pouco mais forte associada ao avanço desse sistema e também do calor que vai fazer. Então, ao longo do sábado, um dia praticamente de verão em Juí e a instabilidade chega no final da tarde, início já da noite na região. Isso aí. Pessoal, a gente só para aproveitando, a gente mandou um link aqui nos comentários. Esse link aqui tem vários desses produtos que a gente mostrou para vocês aqui, tem tudo nesse link. Então entrem lá, quiser participar dos grupos do WhatsApp, tem nesses links. Tem também a mapa de raios que eu mostrei para vocês aqui, tem a plataforma de estações, tem tudo aqui desse link aqui da Sigma Meteorologia. Então acompanhem lá. E só para falar para o pessoal também que esses grupos do WhatsApp da Sigma, a gente não fica colocando a previsão do tempo lá, tá, pessoal? Os grupos são para que vocês nos mandem registros. Então, tem aí o grupo 1, eu acho que está com quase 1.000 pessoas, então as pessoas vão relatando, trazendo relatos das condições do tempo na cidade delas. Então, por exemplo, o pessoal aí que está comentando na live, né, que já está chovendo na fronteira, então é bacana, o pessoal vai trocando ali informações, mas a gente não. Claro que quando a gente faz algum boletim, aviso de live, coisa, a gente coloca lá também. Mas é mais para isso, para a gente trocar essa informação nesses registros.
É isso aí. O pessoal tá perguntando aqui sobre a questão de se vai ter granizo grande em Canoas. Só perguntou aqui. Olha, pessoal, assim, ó, tem risco para temporais, tá? Mas, assim, é uma condição de granizo grande? Não, não é uma condição de granizo grande, de granizo severo. Tem condição de granizo miúdo? Tem, granizo miúdo tem. Agora, granizo grande não é uma condição que a gente observa, a gente olha assim nos mapas de, nossa, meu Deus, é uma condição bem severa. Não é o caso, tá? Mas o granizo pequeno tem risco sim de acontecer. Bora ver mais uma pergunta aqui. Tem a pergunta aqui do Eliseu, ele está perguntando lá, nossa, tá diferente, Gentil, lá no norte do Rio Grande do Sul. Vou aproveitar e vou mostrar para ele aqui, panorama aqui, os mapas aqui do Multimodas, para mostrar para ele aqui como é que vai ser o tempo ao longo dos próximos dias no norte. Ó. Então, a gente aproveitar, aqui a gente tem a condição de chuva, isso para amanhã, sábado, então como eu falei, sábado é uma manhã lá no norte do Rio Grande do Sul, que é mais tipo assim, a estabilidade vai chegar mais bem no finalzinho do dia e não só em todas as regiões. A gente observa o extremo norte do Rio Grande do Sul já não vai ter a condição, né, de chuva, né, no extremo norte, regiões mais próximas ali da fronteira com Santa Catarina. É uma condição de menor probabilidade de ter essas instabilidades. A estabilidade fica mais concentrada nessa área. Só que no decorrer, entre o sábado e o domingo, a chuva ela vai avançando. Então, a gente observa que no domingo a chuva fica concentrada aí na sua região, né, no norte do Rio Grande do Sul. Então, nesse primeiro momento, sim, vai ter chuva mais garantida para que aconteça no domingo, nessas regiões. E lá no início da próxima semana, como eu falei, a estabilidade volta de novo para o sul gaúcho, né? Região sul, região da fronteira oeste, a estabilidade retorna de novo de norte para sul, estão trazendo mais volumes de chuva. E as regiões ali mais próximas da fronteira com Santa Catarina, vai ter chuva? Vai, mas é uma condição de chuva menor do que teria, probabilidade menor do que teria para outras regiões do Rio Grande do Sul, como a gente olha nessas áreas aqui em amarelo, né, em vermelho. E aí, novamente, ali no decorrer da semana, avança de novo para norte do Rio Grande do Sul tem chuva de novo, e chuva volumosa, né, ao longo entre quarta e quinta-feira, né, e aí sim, essa chuva ela avança para outros estados além do Rio Grande do Sul. A gente observa Santa Catarina, já vai ter uma condição de chuva bem melhor ali, inclusive chuva volumosa, na região, principalmente da região oeste ali de Santa Catarina e oeste do Paraná, ali entre a quinta, né, e a sexta-feira ali, à medida que essa frente estiver posicionada por aqui. Então, esse é o panorama que a gente tem. Vamos ver mais alguma pergunta. O pessoal aqui da região do Júlio, lá de Rio Pardo, perguntando se vai dar temporal. Rio Pardo, né, também teve instabilidade ao longo do dia de hoje, né, principalmente período da manhã, depois no início da tarde o tempo, essas instabilidades já foram mais para sul, então já ficou um pouco mais encoberto só na região. Aí agora, provavelmente, não sei, não estou lá, mas provavelmente o tempo abriu agora, está estrelado, provavelmente agora em Rio Pardo. E aí, essa vai ser a condição ao longo do início do dia. Então, o dia vai começar com sol em Rio Pardo, rajadas de vento do quadrante norte, calor, sensação de abafamento. Então, o dia começa com dia de verão amanhã, nessa região dos vales, ali, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul e região. Mas, ao longo da tarde, essas instabilidades vão subindo. Rio Pardo já é bem na região central, então, Pantano Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, essas instabilidades já chegam no início da tarde, de repente, já não é tão próximo da noite. Então, ao longo ali da tarde, início, meio da tarde, já pode ter chuva em Rio Pardo também. E aí, claro, nessa região dos vales ali, aquece bastante, vai ter essa frente avançando, então é possível sim que tenha algum temporal isolado, ocasional, mas potencialmente de forte intensidade em Rio Pardo ali no início da tarde, ao longo da tarde do sábado. É isso aí, até aproveitei para mostrar aqui, enquanto o Júlio falava, né, sobre a questão, realmente, né, o céu tá, nesse momento, tá um céu limpo na região norte, grande parte, ó, fronteira oeste, região central do Rio Grande do Sul, todo o norte do Rio Grande do Sul tá com céu limpo. Isso por quê? Porque o ar quente está empurrando essas instabilidades, né, para norte. Esse ar quente ele está avançando no Rio Grande do Sul. A gente chama na meteorologia o jato de baixos níveis. Ele está atuando, está transportando esse ar mais quente, úmido, em direção ao Rio Grande do Sul e está alimentando quem? Essas instabilidades aqui, esses temporais aqui, atuando entre o Uruguai, né, e região aqui da fronteira do Rio Grande do Sul. Então, esse é o momento que a gente tem. Por isso está todo esse calor. Temperaturas ali, ó, 27, 25 graus em várias áreas aqui dessa faixa aqui
noroeste, oeste do Rio Grande do Sul. Então, calor, noite de calor, noite até de verão, em grande parte aí do Rio Grande do Sul, por conta desse ar quente que está empurrando essas instabilidades. Vão ter que retirar aí o ventilador do armário. É verdade. O pessoal que já tinha guardado aí as roupas de verão vai ter que pegar, né? Vai ter que pegar as roupas de verão e usar. Inclusive, pode pode falar. falar. Não, Comentar. pode falar agora. Comentar que essa condição de calor, pessoal, que a gente está tendo hoje, é uma condição que não é só hoje, ao longo dos próximos dias, a gente vai ter, assim, como a gente falou, vai dar um frio ali, né? Um friozinho, digamos assim, para a época, né? Região mais próxima da fronteira, né? Mas frio que ali é curto, porque ali no decorrer da semana, novo ar quente entra, avança, esquenta de novo, temperaturas acima dos 30 graus, calor de novo. Então, se a gente olha, nos próximos 10, 15 dias, é uma condição de maneira geral, de temperaturas muito acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul, por conta desse calor. Então, assim, por mais que a gente vê a pessoa falando na mídia, né, de alguma pessoa de condição de laninha que vai vir, que laninha vai trazer frio, pessoal, laninha, ela está começando a se formar. Nesse momento, a gente já não tem uma condição de El Ninho. Nesse momento, a gente está com uma condição de neutralidade lá na região do Pacífico. Então, o que isso significa? Que as águas já não estão tão quentes, elas estão começando a se resfriar. Mas a gente tem ainda um reflexo ainda total de El Ninho na atmosfera. O El Ninho, ele, não é porque já esfriou as águas lá no Pacífico que já está refletindo na atmosfera. Pelo contrário, isso dura meses para refletir na atmosfera, leva um tempo. Então a atmosfera está em total condições de El Ninho ainda. Por isso que a gente vê toda essa chuvarada, esses volumes de chuva ainda expressivos em grande parte do Rio Grande do Sul, que isso é impacto direto ao Ninho. Laninha vai começar a se estabelecer ali no decorrer do inverno, ali que a gente vai começar a ter uma mudança, né, nesse padrão atmosférico no decorrer do inverno, principalmente lá na primavera. E aí, talvez lá no segundo semestre, decorrer do segundo semestre, a gente comece a ver reflexos de um padrão de transição de neutralidade para laninha. Então, vocês verem, vídeos na internet, principalmente muita gente desconhecida fazendo vídeo aí na internet de laninha que vai fazer frio. Pelo contrário, o pessoal tá pregando aí política que não vai acontecer, a condição de laninha. Frio vai acontecer esse ano? Claro que vai acontecer, sempre acontece frio. Mas nesse momento, nesse mês, agora, principalmente agora em maio, os modelos indicam temperaturas bem acima da média ao longo desse mês. Ou seja, vamos ter outras vezes seguidas esse padrão de entrada de calor, principalmente nessas áreas aí do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, oeste Santa Catarina. Então o calor ainda vai predominar ao longo desse próximo mês, principalmente. Vou aproveitar o gancho, Gabriel, e fazer uma analogia ali com o que tu falou. A gente tem condições, né, para que as coisas aconteçam, né? Por exemplo, hoje a gente está falando de condições para tempo mais severo, para chuva no Rio Grande do Sul. A gente tem condições também favoráveis para fake news, tem condições favoráveis para várias coisas. E esse cenário de chuva ou de laninha, de El Ninho, são também condições favoráveis para que a gente tenha muita desinformação ao longo da internet. A gente está vivendo aí num mundo totalmente globalizado, a gente pega o celular na mão e fica sabendo a notícia de qualquer canto do mundo em um segundo, né? E a gente vê aí, abre o celular, abre o YouTube, por exemplo, e a gente vê aí uma centena de meteorologistas, ou que se acham, né, meteorologistas, que a gente chama aí meteorologista de YouTube, né? Falando aí condição de laninha, condição de inverno, condição de tempo severo, condição de granizo grande para amanhã, para depois. Gente, por isso que a gente está fazendo a live, principalmente para alertar aí vocês que busquem informações em locais seguros, em fontes oficiais, né, de meteorologia. Então, esteja acessando aí os boletins, os avisos, os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia, da Defesa Civil do estado de vocês ou do município de vocês, né? A gente sabe que poucas defesas civis municipais são bem estruturadas como deveriam, mas principalmente as defesas civis estaduais, né, estejam buscando aí informação de qualidade. Então, abrir o YouTube, tem um vídeo lá, principalmente com um mapa lá de um temporal de granizo, de um tornado, falando de tempo severo, pode saber que é mais aí buscando cliques do que informando vocês. Então, o principal recado do nossa conversa de hoje é dessas instabilidades fortes, dessa chuva volumosa no Rio Grande do Sul,
que vai trazer transtorno em boa parte do estado, vai ter rio transbordando, vai ter provavelmente gente saindo das suas casas aí que moram mais próximos de rios, porque vai subir, vai ser muita chuva, que nem o Gabriel mostrou, mas estejam então aí atentos aos órgãos oficiais de meteorologia, né? Fica aí o nosso recado, o nosso alerta e a nossa, a nossa condição, né? Me fugiu a palavra agora. Exatamente, pessoal. Então, a gente já quis dar o recado, né? Já falamos para vocês aí como é que vai ser o panorama nos próximos dias. Então, fiquem atentos, né? Essas condições. Não, como eu falei, evitem de fazer situações que podem colocar vocês em risco, né? Então, se cuidem bastante e vamos torcer para que nada aconteça de mal a ninguém. Então tá, pessoal, a gente agradece, que todos tenham um ótimo final de semana, a gente agradece mais uma vez por estar aqui. Não é sempre que a gente faz uma live, mas quando a gente faz, podem ter certeza, porque é uma condição diversa que vai acontecer, não é? Então a gente não faz live para qualquer coisa, a gente não faz vídeo de qualquer coisa, é uma condição extremamente, né, live, porque é extremamente complicado que vai acontecer. Então, se cuidem, até a próxima e bom final de semana a todos. Abraço, pessoal, sempre uma satisfação aí estar com todo mundo. Bom final de semana a todos.